Olá pessoal que acompanha o canal sobre dicas de AutoCAD, né? Nesse nosso canal eu criei para ter um material a mais para os nossos estudantes do ensino presencial. O vídeo de hoje vai ser sobre plotagem. Então, para usar como exemplo, né, vou fazer um desenho em centímetros para vocês entenderem um pouco a plotagem. Esse assunto é um assunto bastante amplo, bastante vasto. Cada cadista, cada pessoa que trabalha com AutoCAD tem uma forma de imprimir. Então, tanto tão vasto que existem cursos inteiros sobre plotagem. O objetivo dessa aula não é esgotar o tema, é fazer uma abordagem inicial, uma explicação para iniciantes que dê certo, que fique uma plotagem, uma qualidade final boa. E isso é muito importante, ser cuidado na plotagem. A gente tem todo o cuidado com o desenho, com o nosso projeto, e acaba às vezes perdendo a qualidade na hora de imprimir. Um erro bastante comum é com relação à escala. Então é isso que eu quero, vai ser o tema central dessa aula de plotagem. Para exemplificar, eu vou criar um retângulo aqui de 600, vou começar na origem. Vou criar um retângulo aí de 800 por 600, 800 em X e 600 em Y, simulando que fosse uma casa, uma planta baixa de uma casa, 8 por 6 ou 6 por 8 metros no caso, né? Então eu coloquei em centímetros, 800 centímetros, 600 centímetros equivale a 8 metros e 6 metros, 6 por 8. O AutoCAD trabalha com a unidade de desenho padrão dele em milímetros, caso não seja configurado previamente. Eu fiz em centímetros, deixei assim, não mudei nenhuma unidade, e vou mostrar para vocês como é que eu faço para fazer dar certo a escala. Então o pessoal diz, eu queria botar uma escala 1 para 40, 1 para 50 no meu desenho para imprimir numa folha A4 e não dá certo, tem que botar 1 para 500, 1 para 400. Claro, tem as 10 vezes do centímetro para milímetro, né? 1 milímetro, 10 milímetros equivale a 1 milímetro. Eu preciso de 10 milímetros para, 10 milímetros equivale a 1 centímetro. Eu preciso de 10 milímetros para dar 1 centímetro. Por isso que a escala 1 para 50 acaba ficando 1 para 500, tem que reduzir mais 10 vezes, né? Então, eu fiz assim. E vou mostrar para vocês como é que eu faço essa configuração, sem tentar criar confusão na cabeça de vocês. O pessoal confunde bastante aí, porque tem a conversão da unidade e tem a conversão da escala, e aí o pessoal acaba se atrapalhando. Então vamos ver lá. Eu vou fazer a minha plotagem usando o layout. Então o layout eu vou acessar. Aqui embaixo tem uma guia com 3 abas, né? O espaço modelo, que é onde eu vou fazer o meu projeto, né? Um model space nas versões antigas, layout, e que eu vou ver a minha impressão final, o paper space, o trabalho já impresso, o projeto já impresso. Outra maneira de acessar o layout é deixando o mouse parado aqui na aba desenho 1, que eu só tenho um desenho feito, né? Um arquivo aberto do AutoCAD, e eu posso pular lá pro layout 1, 2, tá? Então, eu vou começar configurando o layout. Eu posso configurar de duas maneiras. Eu boto o botão direito aqui, configuração. Então, vou clicar aqui e boto o botão direito, configuração do desenho, gerenciador de configuração de página. Ou então eu vou lá em cima nessa aba layout, e aqui eu faço a configuração de página. Então, eu vou fazer a configuração de página. Eu vou deixar no layout 1 mesmo, vou modificar ele aqui. Então nessa configuração aqui que está o principal da nossa impressão para que dê certo, né? Então nós temos aqui a primeira opção, a configuração da impressora. Então, o chamado de plotagem, eu não expliquei antes, por que se chama plotagem? Existem algumas impressoras de grande porte destinadas à impressão de mapas. O pessoal também usa hoje para impressão de banners de qualidade, né? Banners, a chamada plotter. Então o termo plotagem vem da plotter ou plotadora. É a mesma coisa que imprimir, impressão, né? É uma impressora grande. Então aqui eu não tenho nenhuma plotter conectada, nenhuma impressora. Estou trabalhando no notebook, estou gravando vídeo para vocês, e eu vou salvar em PDF. Então o AutoCAD já vem com uma configuração incorporada nele, que é DWG to PDF, né? PDF.
imprimir um arquivo do AutoCAD para um arquivo portable document file, um arquivo de documento portátil. PDF todo mundo consegue abrir, dá para ser entregue, vamos dizer assim, um trabalho em PDF, embora não seja muito convencional, mas a gente consegue visualizar o projeto ou a impressão final. Então vou deixar assim, DWG para PDF. Aqui já aparece uma coisa muito importante, que é a visualização da folha no tamanho padrão que tiver selecionado. Aqui já não está no tamanho padrão, vamos colocar aqui no tamanho A4, né? Vamos usar um A4 de acordo com a norma da BNT, né? Tamanho padrão ABNT. Aí o que eu quero mostrar para vocês? O tamanho da área imprimível. O que é esse tamanho da área imprimível? O AutoCAD faz um corte da área da folha, que nas bordas da folha a maioria das impressoras não imprime até a borda. Então nós temos uma borda, uma margem que não, a impressora não vai imprimir. Acontece que às vezes o pessoal coloca o seu projeto com a margem de acordo com a norma dentro da área imprimível. Então fica mais reduzida ainda a folha. Então tem que tomar esse cuidado para não reduzir a margem de acordo com a norma da BNT, 25 mm margem esquerda e 7 nas demais para uma folha A4. Esses 25 e 7 são medidos da borda da folha, não da borda da área imprimível. Então eu coloquei uma opção aqui Full Bleed, que é uma folha cheia, né? Então ela praticamente não corta a área imprimível, ela corta um pouquinho, mas isso aí não vai atrapalhar na minha impressão final. Bom, então agora nós vamos ver o seguinte, ó. Agora aqui eu vou definir o que eu vou imprimir. O tamanho do papel eu já selecionei. O que vai ser plotado? O layout. Tá? Então eu posso imprimir uma exibição, uma janela que está sendo exibido no modelo. Toda a janela eu vou deixar para imprimir o layout. Aqui eu não vou mexer. E agora aqui, ó, na escala, normalmente o pessoal trabalha com a escala 1:1. Mas eu estou trabalhando, lembrando que eu fiz o meu desenho em centímetros. Então 10 milímetros equivale a 1 centímetro. Então eu tenho que colocar aqui, ó, para dar certo a minha escala depois, eu tenho que colocar aqui, ó, 10 milímetros equivale a 1 unidade. Aí vai dar certo, tá? Então vocês notam que já ficou 10:1. Se o meu desenho tivesse em metros, fosse um projeto maior, de um condomínio, de um parque, enfim, que eu estivesse trabalhando em metros, eu ia colocar ali 1000, né? 1000 milímetros equivale a 1 metro. Aqui tem um conjunto de opções que para quem é iniciante não convém mexer, mas existe aqui uma coisa bem interessante, que são os estilos de plotagem. Estilos são formatações personalizadas, né? Cada um tem o seu estilo, né? Então o estilo de plotagem também é um estilo. Existe estilo de tabela, estilo de cotagem, enfim, são formatações que a gente faz personalizada e depois a gente pode usar como padrão nos nossos projetos. E eu não vou falar sobre isso, né? Existem cursos inteiros só sobre isso, não é o nosso objetivo hoje. As demais opções eu vou deixar como tá, não vou mexer na orientação do desenho, ok, por enquanto deixa assim. Certinho? Tá, ok, fechar. Agora eu estou com a minha folha aqui, ó. A folha está inteira para o meu desenho. Eu vou inserir agora aqui uma viewport. O que é viewport? Uma visualização do desenho. É onde vai ficar, dentro da viewport vai ficar o desenho. Tá? Algumas pessoas usam criar uma camada para viewport, porque esse retângulo da viewport, no caso aqui vai ser uma viewport retangular, pode não ser, né? No caso aqui vai ser retangular, esse retângulo vai sair na impressão. Então lá na camada, na aula de camadas eu explico sobre isso. Lá na camada eu posso bloquear para não sair na impressão. Ou então eu faço a minha viewport coincidir com a margem da minha folha. Tá? Então aqui ainda nessa folha aqui eu teria que desenhar ou inserir um bloco com as margens e o selo, ou chamado carimbo, né? O pessoal chama também selo de carimbo. Então aqui dentro dessa folha eu ainda teria as margens, os 25 milímetros na esquerda e 7 nas demais,
que é o espaço, delimitando o espaço do meu desenho, e o selo também fica geralmente no canto inferior direito, ou ocupando toda, no caso da folha A4 na vertical, ocupando toda a folha na parte inferior, que vai diminuir a minha área de desenho. Se eu tiver legendas, também essas legendas vão diminuir. Essas legendas, esse selo, esse carimbo ficam fora da área de desenho. Então eu vou ter aqui a minha viewport. Vamos supor que ela vai ficar aqui, porque eu quero falar sobre escala, eu não fiz a folha, né? Poderia até inserir um bloco com a folha pronta já da minha, com o logo da empresa, as informações, data, escala, desenhista, projetista, todas essas informações são importantíssimas. Note que quando eu coloquei aqui, ó, a minha viewport, eu fiz a minha janela de visualização, já apareceu o meu desenho. Esse outro retângulo que está aqui dentro é o desenho. Outra coisa que tem que chamar a atenção é o ícone num esquadro aqui no cantinho. Mostra que eu estou no Paper Space. Dando 2 cliques dentro da viewport, eu vou pro Model Space. O íconezinho aqui mudou, ó. Plano cartesiano XY. Agora eu estou no meu espaço modelo, espaço de projeto. Como eu estou trabalhando no notebook e estou sem o mouse, é fácil de vocês perceberem quando a gente mexe no scroll do mouse, o zoom aumenta e diminui conforme eu estou mexendo, e vai mexer aqui na escala, tá? Então, já vou explicar sobre a escala, só para mostrar para vocês aqui que aquele desenho é o meu retângulo, né? Dando zoom extends aqui, zoom estendido, ele volta a ocupar quase toda a viewport, certo? Bueno, então para que eu faço isso? Se ele está enquadrado, está bonitinho, o desenho que eu quero tá do jeito que eu quero, isso que eu quero imprimir, vou dar uma olhada aqui, né? Dentro do espaço modelo posso ter vários desenhos, posso inserir várias viewports, posso colocar uma tabela, enfim, posso colocar várias informações aqui e enquadrar aqui dentro dessa janela de acordo com o que eu quero imprimir. Não necessariamente vou imprimir toda, no caso que eu disse que seria uma planta baixa, né? Vou imprimir toda a planta baixa ocupando toda a folha, né? Posso criar as vistas aí conforme a necessidade do meu projeto, tá? Então aqui também tem opções de criar vistas com desenho 3D. Eu posso criar vistas, cortes e detalhes. Isso seria mais avançado e foge um pouco do objetivo da nossa aula. Bom, outra coisa que eu faço é quando eu faço isso aqui, eu já estou visualizando a escala. Então, ó, vou voltar lá para o modo Space. Aqui é o que eu vou mudar a escala, ó, escala da viewport selecionada. O valor que eu colocar aqui na escala é o valor que eu vou colocar lá no selo, lá no carimbo, dizendo a minha escala é 1 para 40, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 500, enfim, depende do caso. Tá? Então agora está aparecendo ali 00298 ou 003. Já vou explicar como é que a gente descobre a escala, o módulo da escala. Tá? Então clicando fora aqui, voltando para o Paper Space, 2 cliques, eu volto para o Paper Space e perdi a escala. Então como é que eu faço para aparecer de novo a escala? Seleciono a viewport, não entro novamente no modo Space, deixo no Paper Space aqui, e vocês estão vendo aqui a escala é 0, ponto, no caso no AutoCAD, né, 029. Essa não é uma escala, né? A nossa escala é sempre 1 para tanto. Então para descobrir a escala eu vou vir aqui na calculadora e vou fazer 1 dividido por 0,029, eu vou botar 003, arredondar. Vocês vão ver que igual vai dar 33,33333. Esse seria um módulo da escala. Então seria 1 para 33,33333. Como não existe esse tipo de escala, né, eu vou usar a escala arredondada, aproximada para cima, de acordo com recomendações. Então é 1 para 40, 1 para 50. Vai ser uma escala que vai ficar adequada para o meu desenho. Então, agora eu vou selecionar aqui nas escalas, vou clicar na setinha que tem embaixo aqui. Na hora que o meu computador responder, vai aparecer 1 para 40 ou 1 para 50. Notem agora, ó, 1 para 50, diminuir o desenho. Se eu achar que não está legal, que ficou muito pequeno, eu posso aumentar então o desenho, diminuir a redução, né? Aumentar o desenho para 1 para 40.
Tá? Vamos supor aí, eu achei legal, eu quero testar para 1 para 100, o que que acontece? Ah, muito pequeno, eu vou colocar então 1 para 40. Ficou jóia, ficou bom. Então agora eu vou imprimir. Para imprimir eu posso colocar Ctrl P, ou vou lá no Application menu, né? Tô chique, falo todos os nomes certinho, até aparece. Imprimir e plotar, ou então aqui na impressorinha. 3 caminhos diferentes chegam no mesmo lugar. Então eu vou lá imprimir. Depois que eu quiser responder, ele vai imprimir. Imprimir. A configuração do layout eu já tinha definido, então não preciso fazer nada. Posso fazer uma visualização final aqui para ver se está de acordo com o que eu quero. Vocês notem aqui ó, que apareceu o retângulo da viewport. Para ele não aparecer aquilo que eu falei, teria que criar uma camada e bloquear. Ou fazer a viewport coincidir com a margem da folha. Eu vou deixar assim, só para concluir o vídeo. Tudo ok, nós vamos imprimir então. Depois de dar o comando de imprimir, vamos botar ok aqui. Ele vai gerar, vai pedir onde que eu quero gravar. Vou gravar em um lugar diferente. Eu vou gravar na área de trabalho, um arquivo. Vou colocar aqui qualquer nome, né? Então, do meu arquivo PDF, vou colocar aqui planta baixa. Salvar. Nesse caso é um arquivo PDF, né? Foi gerado o arquivo PDF, ele vai abrir automaticamente, mostrando o resultado final. Ficou de acordo com o que eu pretendia. Então, só para mostrar para vocês que ficou ok. Logicamente que um exemplo bem básico, bem simples, eu peguei um desenho qualquer só para exemplificar a lógica. Então, para concluir, quem gostou aí, acompanhe o nosso canal, compartilhe, divulgue o vídeo para seus amigos, seus colegas. Clique em gostei lá, deixe seu comentário, suas dúvidas. Seja bem-vindo ao nosso canal. Até a próxima.